Olha, eu acho que quando a gente começou a falar em social accountability, a gente também falava em societal accountability. Essas são duas práticas e também dois olhares sobre o problema que têm pontos em comum, muitas vezes se confundem na literatura, mas que tinham pontos de entrada diferentes, né? Eu lembro quando o Smulowitz e Perusotti, eles começaram a falar sobre societal accountability, estavam muito inspirados por o que estava acontecendo nos 90 na Argentina, né? Então, você tinha jornalista investigando o caso de corrupção, pessoa protestando na rua, muita corrupção. E então, eles falaram desse conceito, dessa organicidade que você não podia olhar, nem olhando a relação do cidadão com o governo nas eleições, nem tampouco olhando para os mecanismos do que o Donner chama de accountability horizontal, que seria com os órgãos de controle, entidades de controle superior. Então, eles identificaram esse nicho, mas em paralelo, você tinha práticas que tinham muito mais a ver com desenvolvimento internacional, projeto de desenvolvimento internacional, de tentar trazer a cidadania para fazer controle social, que é o social accountability, através de diferentes formas de engajamento na ponta da provisão de serviços. Então, para controlar, para conseguir resposta, no sentido da enfermeira no posto de saúde, do professor na escola, etc. Isso seria 90, início do 2000, né? Levou, eu diria que uma multiplicação da prática do debate. E hoje, eu acho que talvez a principal fronteira, né, é um pouco organizar a fragmentação que existe sobre esse debate. É uma coisa que só pode ser feita por cidadão sozinho, por organização da sociedade civil, por movimentos sociais, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você tem que ter um olhar normativo, como algumas pessoas têm sobre a matéria, o que deve ser o engajamento, um que seja mais instrumental. Eu faço social accountability, porque social accountability vai melhorar, aprimorar a qualidade do serviço público X, ou é mais ou menos o que a gente vai aprendendo fazendo, né? Que às vezes não é nenhum outro, não é nenhum normativo, nenhum outro, né? E o que a gente vai aprendendo fazendo em cada local e o que a gente vai aprender fazendo no global, né? Quando você junta toda essa aprendizagem que existe na ponta. A primeira coisa que eu diria é que, pelo menos para mim, uma fronteira é entender essa diversidade e entender quando, como, porquê, onde é que faz sentido um ou outro. E eu estou mais interessada não só com o olhar normativo, mas também com o olhar empírico. O que a gente tem. Sim, social accountability sempre vai ter um olhar normativo, né? Tem uns valores por trás. Mas o que é que a gente está aprendendo de que deve rolar em diferentes condições, né? O que a gente deve puxar, deve apoiar e que outras coisas a gente não deveria fazer, porque empiricamente a gente aprende, não só que não funciona, mas talvez que a gente pode fazer dano. Né? Então, pode ter consequências não queridas. Então, eu acho que essa, para mim, é parte da fronteira. A segunda, eu diria, uma pergunta muito grande que tem a ver com o ordenamento do campo, do debate. Em muitos desses casos, né, o social accountability é como, eu diria, um projeto boutique.
é um projeto pequeno, né? Uma coisa que acontece bem localizada ou em poucos locais, né? Pensa, inclusive, como o processo de conselhos de saúde no Brasil, na verdade, no início também começou em algumas cidades, antes de se nacionalizar. Então, como é que a gente faz essa transição entre o que é possível fazer, o que é possível para a sociedade civil, organizada ou individual, ou como seja, que você defina, a nível, como se fosse um boutique, né, bem lindinho, porque é pequeno, você pode aprofundar. E como você faz para levar isso para mais locais, para que seja o suficientemente bom? Não vai ser perfeito e não vai ser igual, né? Porque não é a mesma coisa você administrar uma relação que você pode dar todo o carinho que você dá quando tem esse enfoque bem de queridinho, né? Mas, e aí? Como você também vem nesse sentido, né? Porque a própria sociedade civil vai ter recursos diferentes, a escala, né? Se você quer dar sustentabilidade quer dizer talvez se revincular com o Estado. Então, como a gente tem que reaprender os papéis que os diferentes atores têm que fazer para isso ir a uma escala? Um pouco como rolou, eu gosto do exemplo de participação no setor de saúde no Brasil, no sentido como um exemplo concreto em que isso levou décadas, né? Então, eu acho que é isso. E vinculado a isso, qual é o nosso horizonte temporal? Acho que muita pesquisa tem horizontes temporais ou muito curtos, assim, vamos olhar o que está acontecendo esse ano, né? O que rolou com o projeto esse ano, ou tem um horizonte temporal de transformação que tem que continuar, a gente não sabe, não tem fim, quando vai ser essa transformação. Mas quando a gente vê um processo como aquele do setor de saúde no SUS no Brasil, você vê que tem muitos desses processos têm 10, 20 anos. Então, é um horizonte que nos 90 a gente nem podia falar, porque a gente estava começando. Mas agora a gente tem processos de 10, 20 anos. Então, eu acho que a gente tem que repensar o horizonte temporal da pesquisa e ser ciente disso. Na fala, na prescrição que a gente faz de política pública, na implementação e também na pesquisa. Então, essas seriam as minhas 3 fronteiras. Primeiro, todos esses são conceitos muito ambíguos na literatura. Então, tem fronteiras bem porosas entre eles. Meu jeito, no sentido de eu caminhar isso, para mim tem muito a ver com a operacionalização na prática e como as regras ou as práticas organizacionais, de organizações concretas, fazem que essas coisas que podem ter muitos pontos em comum, terminem criando brechas entre umas e outras, né? Vamos começar com a produção do controle, né? Então, quando eu penso em social accountability e societal accountability, um dos aspectos que ela tinha no início, por exemplo, se você vê o capítulo de transparência internacional em muitos países, eles implementavam chama ainda hoje Pacto de Integridade. Esse é um processo de coprodução, de controle de uma obra pública, por exemplo, se você pensa como a gente pensa hoje. Agora, eu por exemplo, trabalhava na anticorrupção. A gente sempre veia o processo de anticorrupção como parte de transparência, parte controle e prevenção, mas também com vínculo com a sociedade, né? Essa é uma tarefa conjunta. Nossa, o que o Estado podia fazer. Aí eu acho que a gente vê o que rolou em países como o Brasil, né, o processo de coprodução de controle, né, que a gente vê a CGU implementar com
com olho vivo no dinheiro nos 2000, que ajuda muito, muitos observatórios sociais, e isso informa várias das pesquisas, né, do Politeia, do UDESC, e eu acho que a gente vai olhando isso como, aí, bom, você começa a ver uma mistura, né, no sentido, entre a social accountability, no sentido, e a coprodução do controle. Agora, o que eu acho, por exemplo, para ir para outro conceito de governança colaborativa, é que o que a gente viu também, né, pesquisando aqui e no trabalho de social accountability, que a gente vê pelo mundo afora, né, os projetos de social accountability, é que você vê uma evolução muito grande, inclusive aqueles que começam com olhar de controle, muitos deles, em mover em passar um foco do controle a prevenção e aprimoramento do sistema de provisão de política pública, inclusive nos tribunais de contas, inclusive aqueles que estão mais avançados. E aí você começa a ver que o importante é a resposta em relação ao serviço público ou bem público, não só a parte de controle, né? E isso a partir de uma aprendizagem social coletivo, né? E então eu acho que tanto pelo que a gente vê aqui no Brasil, especialmente, que está bastante avançado na prática, né, com os órgãos de controle, quanto que a gente vê com os projetos de social accountability, onde os órgãos de controle não existem, não funcionam e estão fechados para a sociedade, mas na relação com a provisão de serviço, é uma evolução da prática que vincula o social accountability com as ideias de aprendizagem social e coprodução da Ostrom, né? Então, é muito interessante essa reviravolta, no sentido que a prática volta para lá. Agora, governo aberto, né, como eu vejo, governo aberto é um termo que aparece nos Estados Unidos, na administração Obama, que desde o início está muito relacionado com a tecnologia cívica e a abertura de dados, o uso de tecnologia, uma filosofia muito, eu chamaria de Silicon Valley, no sentido, também muito ligada à inovação, laboratório de inovação, inovação social e tudo isso, e que tem um vínculo mais direto com o aspecto, inicialmente, pelo menos com o aspecto de transparência, do que de participação. E agora eu diria um pouco mais também com o negócio do controle, especialmente quando foca em certos temas como a corrupção, etc. Quando a administração Obama, ela co-cria, né, com outros 7 governos, inclusive o Brasil, a parceria pelo governo aberto, que dá uma estrutura formal a essa agenda internacionalmente, ela cria superposições, né, com atores que trabalham em esses outros temas. Mas ainda assim, a relação de trabalho com quem faz social accountability, propriamente dito, e quem faz, chama governo aberto, é um tanto difícil. E eu acho que isso tem a ver mais com a política organizacional. Tem a ver com qual é o ponto de entrada. Então, o ponto de entrada da maioria do social accountability é a ponta, é onde o cidadão encontra o serviço público. O ponto de entrada da parceria pelo governo aberto é um plano de ação nacional entre ONGs nacionais e o governo nacional que gera uma meta. Então, já você tem um ponto de entrada diferenciado. Você pode vincular, eventualmente, isso pode. Porque o OGP local, que é para trabalhar nas cidades, bem, muito depois, e 2, segue sendo o governo central, né, o governo executivo, né, trabalhando com os outros atores. Talvez você trabalhe em Estado aberto, traz a legislatura, o judiciário, mas você não está trabalhando com posto de saúde, né? Então, é um vínculo diferente. Então, esse é um ponto difícil, que tem, todavia, que ser reconciliado. O outro ponto é que a OGP, ela globalmente, por N razões, tem prioridades temáticas.
houve tentativas, não muitas, mas houve, de vincular com os temas de serviços públicos. Mas, na verdade, eles nunca priorizaram a agenda de serviço público, além de falar nos objetivos de sustentabilidade, né, do 2030. Elas não conseguiram. E a maioria de quem trabalha em Social Accountability está focado em saúde, educação, temas de serviço público. Então, você tem quem trabalha em anticorrupção, e aí já começa a ter uma agenda que é, ok, anticorrupção, mas não é na ponta, é com o estándar de dados abertos para as contratações públicas. Não é o que o Observatório Social de Brusque está fazendo no sentido, né? Para falar em um observatório social que trabalha compras, mas trabalha a nível local, né? Então, aí você cria algumas coisas que têm que ser trabalhadas. E isso cria brechas conceituais que vêm a ver com a política organizacional, né? Então, dá para debate. Olha, eu acho que eu disse isso a primeira vez que eu vim para Politeia. Eu vejo Politeia, para mim, pessoalmente, né? Vamos passar por ali. Eu acho que a gente, quando trabalha globalmente, a gente tem muitos supostos de como deveria acontecer as coisas. E quando eu vim, né, a primeira vez para cá, eu achei que no trabalho, nas pesquisas do Politeia, nas perguntas dos pesquisadores do Politeia, a gente estava questionando muitos desses supostos que eu tinha do meu trabalho fora com experiência concreta. A gente fora, às vezes, tem as ideias do que poderia acontecer, mas não tem o caso, né? O caso, como eu digo, uma prática bastante nova, né? Então, para mim, esse já é um ponto de diálogo que para mim fez dizer, eu tenho que aprender mais do que está sendo aprendizado aqui, para eu repensar e me capacitar no sentido eu mesma, né, com os trabalhos que eu faço. Então, essa eu diria primeiro. Então, para mim, a questão global local de um ponto de vista bem prático, para mim que trabalho internacionalmente, esse é um ponto bem prático. Aí eu acho que há uma assimetria entre quem cria conhecimento nessa área, né? E como valorizar outras vozes. Para que o que eu achei no Politeia, que não é o único do Politeia, existem outros locais, nem tantos, mas existem, começa a ter mais voz, né? Quem está criando conhecimento e não quem está repetindo conhecimento, no sentido, há muitos anos, que não bate com a prática. Porque eu acho que esse é um campo onde a prática vai mais rápido que a teoria. Então, estão desfasadas, completamente desfasadas, né? Então, a gente tem, para voltar a juntar, a gente tem que ter um olhar para quem está mais perto do conhecimento, né? E dois, a gente tem que ter um olhar, eu diria, de repensar o mundo, no sentido. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar nos 90, como eu dizia, né? Quando eu estava estudando, na verdade, nos 90, mas quando a gente começou a falar anticorrupção internacional, não existia o social accountability, não existia muita prática, não existia. Então, existe um enamoramento e uma experiência concreta, assim, que existia nos Estados Unidos, existia, mas não existia muita outra coisa, né? Talvez orçamento participativo no Brasil, e aí viraram algumas poucos expertos internacionais, a maioria no norte, que estavam olhando para essas práticas, mas eles não estão de lado a lado com a prática. Então, hoje em dia, se você olha a agenda
qualquer uma dessas agendas, né, de coprodução, de governo aberto, de participação, de accountability social, a prática não evoluiu um pouco no norte, em algumas matérias, especialmente do governo aberto, mas nas outras evoluiu muito mais nos países do sul, do leste e em outros lados. Então, por que a gente volta para as mesmas vozes a repensar? E isso tem um pouco a ver com rebalançar o poder, né? De dizer, bom, eu estou numa universidade do sul, eu posso, uma prática do sul, e eu tenho uma legitimidade e um conhecimento, tanto quanto quem que está no norte. Não só tenho que escrever para publicar num artigo numa revista do norte para falar com aquele debate. Então, isso requer uma revalorização, relegitimação de quem produz conhecimento, né? Além disso, assim, com o conhecimento que eu tenho nos anos do Politeia, no sentido, esse instinto que eu tive naquela época, né? Agora já fazem vários anos, eu acho que do jeito que eu vejo o Politeia como um hub de uma rede, né? Eu sempre falo que eu vejo isso. Eu vejo que o centro desse hub vai da formação dos alunos, porque os alunos que o Politeia tem em todos os níveis, né? Eles têm ou vão ter, num relativo curto prazo, uma vinculação direta com diferentes aspectos da prática da administração pública. Seja que eles já trabalhem ou vão trabalhar como servidores, seja que eles vão fazer política, ou já fazem política, seja que eles vão trabalhar com uma ONG ou com quem seja. Então, o que eu acho de mais rico no Politeia é que você tem como uma fonte constante e crescente, porque os ex-alunos, eles não desaparecem, né? Eles continuam se vinculando, e essa parte do ecossistema do Estado, né? No sentido, e eles voltam, vêm, traem o chefe, que talvez não tenha vinculação com a universidade, e fazem perguntas para a universidade. E fazem demandas da universidade, de me ajuda, vem e me ajuda, né? Agora você me ajudou a pensar essa matéria, me ajuda mais. Então, eu acho que você cria uma quantidade de demanda enorme, não só por maior capacitação, mas também traz perguntas que algumas requerem pesquisa. Então, aí você dá um gás no sentido para o que vai formar a agenda de pesquisa desse grupo, né? E isso vai na pesquisa que é nos guarda-chuvas, né? Nos projetos coletivos, tanto quanto a dissertação, né? De qualquer nível, né? Os projetos. E depois vem ou me assessora, ou me ajuda além da pesquisa, me ajuda a pensar, se senta comigo e me faz de consultor no sentido, me faz de sounding board, né? Me ajuda a pensar isso, me ajuda a pensar estrategicamente como fazer isso, né? E eu acho que o que a gente está trabalhando um pouco agora é isso, a demanda explodiu no sentido, né? Por quê? Porque, é lógico, é um ambiente muito fértil, com cada vez mais pessoas vinculadas. Então, como eu acho o desafio maior eu não sei se a rede e o hub é autossustentável, eu acho que quase que é, mas eu acho que como a gente faz para que essa demanda seja satisfeita, senão não vai ser sustentável, né? A gente não vai continuar voltando. Então, eu acho que esse é o desafio maior que eu vejo, né? E eu acho absolutamente único, assim, poucos locais no mundo que eu conheço que tenha essa energia num sentido e essa constância de tantos ângulos de vinculação entre a universidade e a prática. Mas eu acho isso muito fértil
e muito enriquecedor. Então, estou muito feliz de ter feito aquela aposta lá atrás.